Momento Edificação. Uma palavra de vida. Assista agora a palavra de hoje. Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Mais uma vez, podemos compartilhar aqui a palavra de Deus e eu queria falar hoje sobre o mundo espiritual do bem e do mal. O mundo espiritual do bem e do mal, daquilo que caminha para o bem e daquilo que caminha para o mal. Queridos, em Romanos 12, versículo 21, diz o seguinte, o apóstolo Paulo aos irmãos de Roma, a igreja de Roma, ele diz: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então ele definitivamente afirma e coloca aqui duas polaridades, bem e mal. O apóstolo Paulo, ele traz no capítulo 12, falando de uma renovação, ele já começa o versículo, rogando aos irmãos que apresentei um culto racional, uma mentalidade nova, uma renovação de espírito, um relacionamento que envolve uma vida de mudança, de renovação de mentalidade. E nós podemos aqui extrair 3 ensinamentos desse texto para a nossa vida diária hoje. Primeiro ponto, nossa vontade determina o que queremos em nossa vida espiritual. Falando sobre o bem e o mal, a nossa vontade vai determinar aquilo que queremos na nossa vida espiritual. Se você quer caminhar numa vida espiritual com Deus, procure fazer o bem. Se você até então não consegue vivenciar isso, aí a tendência é que o caminho do mal seja o caminho mais eficaz, porque o mal é a ausência do bem. É a mesma definição que nós podemos tirar da escuridão. A escuridão é a ausência de luz e o mal também é a ausência do bem. Segundo ponto que nós podemos ver aqui, queridos, a vitória está sempre definida no contraponto. A vitória que nós temos em Deus, em Cristo, no Senhor, está sempre definida no contraponto das situações. Nós só podemos obter vitórias e sermos abençoados e vitoriosos se nós nos contrapormos a uma situação, ou ao bem ou ao mal. Então a escolha nossa, a polarização nossa é que vai definir a nossa vitória. Se eu caminho e escolho sempre atitudes maléficas, automaticamente será difícil que as vitórias, as bênçãos de Deus recaiam sobre a minha vida. Entendeu? Mas se eu trilho por um caminho de bem, de paz, de alegria, com certeza o Senhor estará nos abençoando nessa área. O terceiro ponto que nós podemos tirar de lição aqui, queridos, é que Deus se define ser o nosso bem maior. Irmãos, Deus se define ser o nosso bem maior. Há um texto na palavra de Deus, em Isaías 45, versículo 7, que diz que Deus criou o bem e o mal. Deus criou todas as coisas. Na verdade, não tem como se criar o bem sem que exista o mal. Senão, não teria o bem. É a mesma coisa de uma camisa. Imagine, você fez uma camisa e naturalmente a camisa tem o lado direito e o lado avesso, né? Então, se você vestir ela ao contrário, ela vai ficar do lado avesso. Então, todas as coisas tem coisas que são naturais. Se cria o bem, logicamente que a ausência do bem é o mal. Se cria-se alguma coisa, então o frio, por exemplo, é a ausência do calor. Então, amados, é simples nós observarmos disso aí. E Deus, Ele tem sempre o melhor para nós. Deus se define ser o nosso bem maior. Deus é o bem maior para a sua vida, para a minha vida e para todos nós, tá? Que Deus abençoe sua vida. Saiba que Deus é esse bem maior e Ele quer te ver bem nesse mundo espiritual do bem e do mal. Ele é o seu bem maior, no nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Amém.